colocar aqui o site. Renato. Coloca lá. Ele vai ter que ficar. O seu celular, você entra pelo seu celular, e aí você vai permitindo a gravação, vai permitindo as pessoas entrarem pelo celular. Se entrar, pelo seu celular. Aí você pode entrar pelo seu celular e permitir por ele. Bom dia a todos. Doutor Renato, o senhor me escuta? Muito bem, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença, sua honrosa presença aqui conosco, junto à Universidade FUMEC. Eu sou o professor Daniel Firmato, representante da coordenação do curso. Muito nos honra aí essa parceria com a Provil, com autores do seu Pilates, para estar conosco aqui nesse breve período da manhã, com um tema tão instigante, intitulado Direito Futurístico. Sem mais delongas, eu farei uma breve apresentação do seu currículo, declarando que está sendo gravada, essa apresentação. O Dr. Renato Opsi-Blum é advogado, economista, professor da FAAP, INSPER, EBRAD, PUC, Rio Grande do Sul, diretor da International Technology Law Association, conselheiro da Europrivacy e membro da Associação Europeia de Privacidade, juiz do Inclusive Innovation Challenge do MIT, presidente da Associação Brasileira de Proteção de Dados, mestre pela Florida Christian University, árbitro em diversas instituições. Escreveu e participou de mais de 20 obras relacionadas aos temas de direito, tecnologia, privacidade de dados, como, por exemplo, o direito eletrônico, a internet e os tribunais, Manual do Direito Eletrônico, Lei Geral de Proteção de Dados e Internet, Data Protection Officer, e dentre outros. Muito obrigado pela sua honrosa presença. Dr. Renato, por favor, tenha a palavra. A apresentação também está disponível aí no modo de apresentação do Meet. Sinta-se à vontade, sinta-se em casa, sinta-se abraçado por todos aqui. Muito obrigado. Bom dia, Daniel. Me ouve bem? Sim, sim. Obrigado. Bom dia a todos, é um prazer, uma alegria estar aqui com todos, discutindo e fazendo essa aula magna, discutindo um tema tão complicado, que é tentar adivinhar um pouquinho o que vai acontecer com a parte acadêmica, a parte prática, com as ciências jurídicas, nos próximos dias, nos próximos anos, nos próximos minutos e próximos segundos. Hoje nós temos uma interação e uma, também, diria, quase que necessidade de compreensão de quão importante é a tecnologia hoje no mundo do direito. Hoje nós chamamos uma parte disso do direito digital, que na realidade o certo nem é digital, seria o direito eletrônico, que é o gênero, e o digital é a espécie, mas popularmente o direito digital ficou mais conhecido. E o direito digital hoje ele tem um impacto em tudo que a gente faz. Então, desde a hora que a gente acorda, na verdade, hoje em dia, até quando a gente dorme, para aqueles que usam dispositivos que monitoram o sono, por exemplo, desde o momento do sono, você tem capturas de dados pessoais, aí o tratamento desses dados, de batimentos cardíacos, de movimento, etc.,
até a hora que a gente acorda, a hora que a gente vai ver as mensagens de WhatsApp, ver os e-mails, acessar as redes sociais, e aí o dia começa com toda aquela intensidade, usando os mapas de trânsito, as câmeras que ficam gravando tudo e um pouco mais a todo momento, enfim. O nosso dia hoje, nosso dia de uma pessoa humana normal, é um dia digital, podemos chamar assim, até o D&D rima, né, Daniel? Um dia digital. E esse dia digital traz, é claro, uma série de consequências para o direito. Então, talvez o maior impacto hoje, a maior dificuldade, o maior número de discussões relevantes na área do direito digital, talvez seja a das evidências digitais. Então, hoje, qualquer prova digital, qualquer uma delas, pode ser âmbito de um questionamento, de uma discussão, de uma impugnação muito intensa, dependendo do rito processual. E se isso for objeto de uma perícia, então, a quantidade de quesitos e a profundidade desses quesitos pode ser tamanha, e sem dúvida nenhuma, principalmente no processo penal, que se busca a verdade real, isso pode comprometer positiva ou negativamente a convicção do magistrado. Um dia eu fiz um estudo muito superficial, mas não vou chamar nem de estudo, fiz um exercício com os meus alunos. Nós chegamos à conclusão, em um caso prático, envolvendo uma ofensa digital, que nós teríamos mais de 100 variáveis técnicas para serem questionadas numa perícia. Desde, por exemplo, o ambiente em que aquela evidência foi preservada, se aquele ambiente é um ambiente seguro. O conceito de ambiente seguro ele é muito amplo. Então, até o seguinte questionamento. Senhor perito, queira identificar quais são os mecanismos de proteção implementados naquele ambiente em que a evidência ficou preservada. Não só aí você já pode questionar se aquilo que foi implementado ou não foi implementado, às vezes você não tem proteção nenhuma, se aquilo foi possível de garantir a integridade daquela evidência. Além da natureza em si da própria evidência digital. E lembrando que nós temos alguns avanços já hoje em dia, o próprio Código de Processo Penal traz a obrigatoriedade do respeito à chamada cadeia de custódia, que são os procedimentos que devem ser seguidos na parte, né, do exame, entre aspas, de corpo de delito, para a preservação de evidências digitais. Então, nós temos hoje registros de acesso, está no Marco Civil da Internet, o IP, data e hora, dados cadastrais, imagens, e toda uma sequência, muitas vezes até imensurável, de tratamento, usando o termo da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, tratamento de todos esses dados, que na sua grande maioria são dados pessoais. Então, o primeiro ponto que eu queria passar aqui, Daniel, é a importância da evidência na modalidade digital. Isso pode colocar em xeque, uma positiva ou negativa, uma demanda, um processo, uma perícia, uma arbitragem e daí por diante. E isso, por si só, já exigiria uma especialização, uma atuação, um foco diferenciado do profissional nessa área. Eu costumo dizer o seguinte, que a tecnologia ela avança hoje tão rápido que o profissional que se interessa pelo direito digital, pelo direito do futuro ou futuro do direito, ele vai ter e tem um nicho muito atrativo de mercado. Hoje nós temos muito mais demanda de profissionais do que oferta de profissionais qualificados. Então, se eu puder, nessa rápida aula, dar uma sugestão para os seus alunos, a sugestão é essa: o campo é bom, o campo tem demanda, porém, tem um preço. Preço que não é um preço amargo, é um preço até açucarado, mas o preço é o estudo permanente, a dedicação permanente, porque o grande gap, eu comecei falando da prova digital, hoje a grande dificuldade é você acompanhar minimamente, não estou nem falando acompanhar como nós deveríamos tentar acompanhar, ou seja, em tempo real, porque isso nunca vai acontecer, mas minimamente a evolução tecnológica. E o profissional dessa área tem que saber um pouco de tecnologia, não tem jeito, e continuar sempre estudando. Eu costumo dizer, muita gente fala, o Renato acorda muito cedo. Eu acordo automaticamente 4h30 da manhã. Durmo em torno de 6 horas por noite, para mim está assim, excelente. Cada um tem o seu biorritmo. Sei que o ideal são 7 horas, mas para mim 6 horas é muito bom.
é o meu dispositivo aqui de captura, aqui, o Whoop, e eu tenho um Whoop aqui desse lado, e tenho aqui o meu iWatch desse lado. Eles batem, mas o Whoop ele mostra quanto você recuperou. Essa noite eu recuperei 77%. Tratamento de um dado pessoal, por exemplo. O CrossFit de ontem me consumiu bastante, então está aqui o dado pessoal. Mas, quando a gente tem todo esse tratamento e essa dificuldade de acompanhar essa evolução tecnológica, eu vou dar um segundo exemplo aqui, a gente precisa ter, e eu contei que eu acordo 4h30, porque eu estudo das 4h30 até as 6, mais ou menos, às vezes um pouquinho antes, e depois no meu dia a dia a gente continua estudando. Então esse é o preço, que também é gostoso, não é amargo, é gostoso. Enfim. Mas, vou trazer um caso prático aqui do direito do futuro e do futuro do direito, para ilustrar essa dificuldade que a gente tem de acompanhar as novas tecnologias. Vamos a algo que todo brasileiro tem e que nós dependemos disso. E isso impacta nas nossas vidas, induz comportamentos e muitas vezes traz uma percepção equivocada daquilo que a gente recebe no aplicativo WhatsApp, que não é necessariamente uma rede social, é uma rede de comunicação. Claro que por vídeo, por voz, etc., isso dá mais corpo. Mas vamos lá. Lei Geral de Proteção de Dados. A lei tem um princípio chamado Privacy by Design. Privacidade pelo projeto, pelo design, pelo conceito do produto. Então, o que a lei diz? Que é obrigatório aquele que for projetar um produto ou serviço que trate dados pessoais, e quase todo produto ou serviço hoje trata dados pessoais, nesse projeto tem que constar controles técnicos para a proteção desses dados. Isso é obrigatório, senão vai ser uma infração, LGPD, e quem não fizer isso está sujeito às multas e sanções previstas lá na LGPD. Muito bem. Tem o segundo princípio, que é o Privacy by Default, privacidade por padrão. Aqueles controles que foram implementados no projeto, eles deverão vir pré-ativados. Por que isso? Para proteger melhor o usuário que não consegue entender plenamente todos os recursos que aquela aplicação tem, todos os riscos e a própria evolução da tecnologia. Até a própria atualização dos sistemas, dos aplicativos, etc. Pergunto para vocês. A sociedade sabe que controles são esses do Privacy by Design? A grande maioria não. 4% sabe. Que controles são esses? Então, vamos usar o mais prático e objetivo. A dupla autenticação. Então, quando você se loga na aplicação, você usa o seu login e senha, só que você precisa de mais uma autenticação que vem por um outro canal para evitar fraude. Isso é a dupla autenticação. Então, a sociedade, na sua grande maioria, não sabe que isso existe. O que justificaria, por si só, a pré-ativação. Isso vem pré-ativado? Não. Isso viola, então, a LGPD? Viola. Mas nós temos essa circunstância de risco existente hoje. Creio que em breve isso deverá ser corrigido. Mas veja que interessante. O aplicativo de comunicação mais importante que a gente tem hoje tem um controle que não é usado e que poderia evitar inúmeras fraudes. Então, qual a conclusão que a gente chega nisso? Existe esse gap na percepção tecnológica, porque se a sociedade soubesse, todo mundo ia lá e ativava. Existe um gap legislativo, que vem, em parte, agora, sendo sanado pela LGPD e outras leis, e temos que acelerar a evolução dessas leis, no direito futuro do direito. Temos que ter parlamentares cada vez mais especializados nesses temas, e temos essa parte, por isso que eu citei que o profissional do direito tem que saber um pouco de tecnologia, estudar sempre, essa parte dessa evolução, desse gap. Então, isso eu justifiquei com a questão das provas digitais, agora com um caso prático aqui envolvendo o próprio WhatsApp, e essa circunstância traz um nicho muito importante de mercado. E quanto mais profissional da área jurídica, da área do direito eletrônico, do direito digital, do direito futuro, eu vou falar de outras coisas aqui também na sequência, quanto mais conhecimento ele tiver, mais condições ele terá de ter sucesso naquela análise, naquele processo, naquele projeto de lei que ele vai redigir,
inclusive hoje previsto em lei, no nosso estatuto está a previsão agora específica que o profissional, o advogado, inclusive, ele redige projetos de lei. Mas vamos voltar um pouquinho. Aliás, todos esses assuntos, para quem quiser, eu diariamente trago decisões judiciais, comento casos, estudo nas minhas redes, e são todas @RenatoAlpes. Quem quiser seguir, fica já aqui o convite, eu respondo tudo que me encaminho. E faço vídeos de situações dessa área. Hoje, só de LGPD, por exemplo, nós temos mais de 2.000 processos envolvendo a Lei Geral de Proteção de Dados, processos judiciais. E ao que tudo indica, até o final desse mês, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados deve começar a aplicar as primeiras ações. Então, esse tema vai alcançar mais repercussão a cada dia, a cada momento. Um tema que até digo para os meus alunos, você quer estudar LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados? Então, vamos mudar o conceito? Inverta o conceito. Vamos estudar desproteção de dados, que infelizmente acaba sendo a regra. Hoje, na prática, o que a gente acaba fazendo? A gestão responsável dessa proteção. Sabendo que tudo que eu pudesse fazer, eventualmente pode não ser capaz de proteger na totalidade aquele tratamento daquele dado pessoal. Muito bem. Que outros pontos a gente pode trazer aqui para falar do direito futuro, além de proteção ou desproteção de dados, segurança e insegurança da informação, evidências digitais e os questionamentos processuais que eu citei aqui no início. Hoje, na dependência nossa, nós temos algumas circunstâncias que surgem, que se destacam. Então, por exemplo, as criptomoedas, com cada vez mais intensidade, temos aí mais de 4.000 criptos à disposição. Eu me formei em economia também, tive que voltar a estudar um pouquinho para tentar entender a lógica das criptos, que não tem muita lógica, tirando o Bitcoin, que é uma questão de restrição de ofertas, de limitação tecnológica de 21 milhões, isso gera mais demanda, mas a grande maioria é especulativa. Para a área do direito, eu chamo a atenção da moeda Ether, que é do blockchain, da plataforma que roda essas criptomoedas e servem, algumas delas, no caso do blockchain Ethereum, que roda a moeda Ether. Para o direito, elas servem também para preservação de documentos. Então, no blockchain Ethereum, eu posso preservar documentos. Isso está sendo usado já com intensidade. Por exemplo, eu vou preservar uma ofensa que alguém fez no próprio WhatsApp, né? Vamos usar. Eu vou tirar aquela foto e eu posso colocar aquilo no blockchain e deixar aquilo lá. E ninguém vai tirar, ninguém vai conseguir modificar. Por quê? A essência dos blockchains é o uso da criptografia. Somente assimétrica, você não consegue modificar aquilo que foi colocado. O que, por outro lado, é um problema para a Lei Geral de Proteção de Dados, quando o titular dos dados resolve exercer um direito, por exemplo, o direito de deleção. Você não consegue deletar um dado pessoal que tenha sido colocado no blockchain. Por isso que não se coloca o dado em si, mas e sim uma referência a um ambiente que está hospedando em outro lugar. Essas técnicas são importantes. Percebam quantas nuances a gente não tem. Comecei aqui a falar das criptos, dos blockchains, acabei fazendo um link com a LGPD também. Mas voltando um pouquinho, já que eu estou falando em cripto, em blockchains, e no direito do futuro e no futuro do direito. Nós temos essas novidades que têm impactos específicos e temos também outras circunstâncias que se repetem. E muito do que a gente chama de inovação, elas são repetições de algo que já aconteceu. Quem fala muito disso é o professor Demi Guettico, presidente do Comitê Gestor da Internet no Brasil, um grande amigo que eu tenho. E, inclusive, ele citou comigo um trecho de um livro que eu não me lembro o nome. Sempre peço para o Bruno me lembrar, mas um dia eu vou lembrar. Mas ele cita também Provérbios de Salomão. Salomão dizia que embaixo do sol não tinha nada de novo. As coisas apenas se repetem. A inovação, por exemplo, nesse momento, está repetindo. A gente está tendo uma evolução que é uma repetição de algo que aconteceu em 2003. Hoje a gente fala muito de metaverso. O metaverso está na moda. As criptomoedas estão na moda. Os contratos inteligentes.
e roda em blockchain, especial blockchain Ethereum, também está na moda. Agora, está na moda é uma coisa, conseguir executar é outra coisa. Por exemplo, o contrato inteligente, ele é super complexo de você fazer essa programação. E ele está obrigatoriamente vinculado a uma obrigação antecedente de um contrato tradicional. Pode ser até um contrato eletrônico, mas um contrato que se antevém ao contrato inteligente ou smart contracts. Já que eu falei do smart contracts e da programação, e daqui a pouco eu volto no metaverso, há um livro muito interessante, de 97, do professor Lawrence Lessig, um professor de Harvard, bem eclético. Conheci pessoalmente algumas vezes, dividi mesa com ele. Ele foi até candidato a presidente dos Estados Unidos recentemente. Mas o livro dele, naquele livro, ele acertou. Ele previu uma parte do futuro do direito. Então, em 97, diz o seguinte, olha, o poder do mundo, o poder econômico, etc., estará concentrado naqueles que detiverem o código. Primeira vez que ele falou isso, eu falei, o que ele está falando? O que é o código, Lessig, professor Lessig? O código é a programação. Hoje, então notem, hoje as grandes empresas de tecnologia, Google, Facebook, a Meta, né, Microsoft, etc., o que elas têm? Elas têm esse código, que nós dependemos do uso desses aplicativos programados com esses códigos. E vejam o poder que elas têm. Então, Lawrence Lessig estava certo e estará cada vez mais certo. E quando a gente fala em código, a gente traz aqui um outro ponto do direito futuro, que é hoje popularmente conhecido como inteligência artificial. Ainda não existe. Na verdade, nós temos hoje um processamento de dados lógico avançado. Então, temos um processamento muito intenso hoje, com cada vez mais capacidade, cada vez mais dados e cada vez mais capacidade de processamento, por consequência, a geração de informações. Mas nós não temos ainda aquela consequência direta do deep learning, que seria o autoaprendizado da máquina a partir da sua própria programação. Isso é uma outra área vinculada já a uma parte da física, que é a mecânica e, por consequência, a computação quântica. O quântico, que deve acontecer mais ou menos daqui a uns 50 anos, segundo a professora Marta Gabriel, esse sim vai nos trazer uma grande preocupação, porque não há previsibilidade, não há mais a lógica. E aí o direito virá com muita, mas muita força. E aí eu gosto de chamar a atenção sempre nas 3 leis da robótica do Isaac Asimov, lá de 1950. Ele falava de robô. O robô ele tem que cumprir três condições, 3 leis. Primeira lei, deve obedecer ao ser humano. Segunda lei, não pode machucar o ser humano. Terceira lei, tem que se autopreservar, desde que ele não descumpra as 2 primeiras leis antecedentes. Teria que ser assim? Sem dúvida. Agora, quem garante que isso seria sempre cumprido? Porque se chegar um programador que tem o poder do código e avançar isso, fizer uma programação em que o sistema vai descumprir e não vai mais obedecer o comando humano, aí a situação se complica. É um desafio jurídico que a gente coloca quando eu discuto esse tema em futuro direito, ou direito futuro, ou direito futurístico, como eu prefiro, para englobar as 2 situações. Mas inteligência artificial hoje, eu queria fazer essas distinções para ficar mais fácil de passar. Temos projetos de lei, hoje no Brasil, sobre isso. Ao que tudo indica, a regulação brasileira será um pouco mais suave, um pouco mais genérica do que a regulação europeia. E é muito bom que a gente siga o que está acontecendo na Europa. E na Europa, nós temos um detalhamento maior pelo risco das aplicações. O que está correto, isso deve acontecer aqui a partir da regulamentação e se da própria jurisprudência. Mas, logo, logo, nós teremos a nossa lei envolvendo a inteligência artificial, como teremos a nossa lei, também projetos de lei envolvendo as criptomoedas, envolvendo os blockchains. Nós já temos vários projetos nessa linha para complementar isso tudo que a gente está discutindo aqui. Como tivemos o Marco Civil da Internet, a medida provisória 2200 de 2001, que instituiu a certificação digital, as assinaturas digitais, os certificados que nós usamos para assinar as nossas petições no processo eletrônico, veio de lá, de 2001. Como é uma medida anterior à reforma constitucional, está em vigor ainda essa medida provisória como se fosse lei.
Então, cada vez mais nós teremos a legislação vindo, como eles chamam, a reboque. Né? Ainda bem que está vindo a reboque. E ainda bem, comparando com outros países, o Brasil não deixa de ser um exemplo, porque não fica muito longe do que está acontecendo. E a jurisprudência brasileira é muito rica. Tribunais brasileiros têm uma capacidade muito grande de se adaptar. Então, trazer duas situações, duas decisões aqui, vai dessa semana. Coloquei até no meu Insta, não sei se eu já subi, mas já fiz o vídeo. Então, primeiro, uma decisão recente do TRT, acho que até de primeiro grau, se não me engano. Não, acho que é do TRT mesmo, não lembro qual região. Limitando a revelação do conteúdo de e-mails oriundo de uma ação de busca e apreensão, que é comum quando tem vazamento de dados, uso de segredos, etc. Limitando ao foco. O que está se buscando ali? A violação daquele segredo, aquele determinado dado, pessoal ou não, o perito vai ter que separar isso. Isso já acontecia desde 2011, até conversando hoje internamente aqui nas redes do escritório, e aqui é apenas a título de demonstração de como existe muita demanda para essa área. Hoje, o escritório que eu trabalho tem mais de 200 profissionais trabalhando só com direito digital e proteção de dados, porque tem essa demanda. Além de outros inúmeros escritórios também que existem por aí. Jamais esperava trabalhar no escritório com esse número. Então, tem a demanda. Mas discuti internamente no escritório, dizendo, olha, lá em 2011, nós já tivemos um caso parecido, tanto no judiciário civil, quanto no trabalhista, com essas limitações. O que está correto, inclusive. Tem até de um caso, isso no Rio Grande do Sul, que não houve essa limitação, e o perito acabou informando nos autos todas as mensagens. E tinha mensagem que não interessava ao processo. Desde de fotos e elementos envolvendo a traição do réu com outras pessoas, mulheres, etc., que não interessavam, até as questões do próprio processo. Então, isso tem que ser realmente separado até para proteger os dados pessoais e o processo atingir o seu fim. Esse é um caso interessante que aconteceu essa semana. Nós temos outras questões curiosas, envolvendo até LGPD, tribunais obrigando empresas a detalharem os seus procedimentos de adequação à LGPD, de proteção de dados pessoais dos seus empregados, impondo multas diárias para que haja aí a colocação do DPO, do encarregado de proteção, uma figura que veio na LGPD também, dentre outras questões, ações inibitórias, ações envolvendo violação de direitos autorais. Aliás, tema de direitos autorais, daqui a pouquinho eu prometo que eu volto ali naquele primeiro ponto. Direitos autorais ele tem muito foco, muita importância no metaverso, que era o link que eu queria fazer agora. O metaverso hoje, todo mundo quer saber o que é, até tem um óculos meu que está ali guardadinho. Vou mostrar aqui para vocês, quer ver? Isso aqui é o dispositivo chamado Quest 2, que ele é da Meta. É aquele óculos, que a gente coloca aqui, e entra nos ambientes metaversicos. Só que a gente não precisa necessariamente disso. A gente pode entrar com uma câmera, por exemplo. Eu já participei de reuniões em metaverso usando a minha câmera, normal como eu estou usando aqui agora. Se eu coloco o óculos, fica mais imersivo, fica quadridimensional, fica muito diferente. Você pode chegar perto, tocar as pessoas, fazer high five, etc., e escrever, dentre outros inúmeros recursos. Isso é muito interessante. Quando eu estava falando lá para fazer o link, e a inovação, ela se repete, e é esse o ponto que eu deixei aberto, em 2003, a Linden Labs, empresa americana, lança um ambiente metaverso. 2003, chamado Second Life, que vem com intensidade para o Brasil em 2007, pela Kaizen Games. Inclusive, nosso escritório teve uma presença digital lá no Second Life, e era muito popular. Até mais popular do que o metaverso é hoje, mas hoje a gente está num outro momento, porque hoje nós temos banda larga. Em 2007 nós não tínhamos banda rápida, banda larga. Então era difícil de acessar, travava muito, e isso acabou impedindo essa evolução. Hoje não. Aliás, o Second Life está aí. Para quem quiser também, ele existe lá, está lá funcional. E é mais simples que os outros ambientes metaversicos que a gente tem. Mas a propriedade intelectual, a proteção dessa propriedade ou a violação, isso está acontecendo com uma certa frequência nesses ambientes. Algumas questões mais polêmicas,
de assédio no metaverso, que o avatar toca no outro, etc. Isso, do ponto de vista penal, é mais complexo. Se verificar o elemento dolo na sua efetividade, a própria autoria, o que o avatar significa, qual a personalidade jurídica do avatar em si, analisar os termos de uso, dentre outras questões. Cada ambiente tem as suas nuances em cima disso. Mas está aí. Metaverso não deixa de ser aí, de integrar o nosso debate, futuro do direito, o direito do futuro. Muita gente me pergunta, mas você acha que vai pegar agora dessa vez? Acho. É diferente, é interessante, é quadridimensional. Não que a pessoa vai ficar pendurada, porque cansa um pouco, você fica 2 horas com óculos, cansa. Mas é um recurso a mais que a gente tem. Talvez as sustentações orais sejam em ambiente metaverso no futuro, e não necessariamente com avatares, pessoazinhas ali, tipo desenhos, mas talvez a própria presença física mais estilizada, mais parecida, né, com os nossos corpos. Isso talvez dê mais recursos de aproximação daquilo que a gente faz. Talvez seja. E eu ainda gosto, acho que para algumas situações, nós temos que ter a presença física do advogado. O do médico também. Claro que nós dependemos dessas novas tecnologias, mas essas tecnologias são quase que obrigatórias e positivas para nós. Eu costumo dizer, quando vem aquela pergunta, mas o advogado vai ser substituído por um software, por um código, como diz o Lawrence Lessig? O advogado jamais será. O médico também jamais será. E nós temos algo que é diferente, que não é lógico, que é a percepção, que é o palpite, que é a experiência, que é a ambientação, que é a discussão, a argumentação. Isso não é lógico. Isso depende de vários fatores, estão intimamente ligados ao nosso espírito. Então, por exemplo, uma audiência de conciliação simples, que a gente entra mudo e sai calado, mas dependendo do jeito que entrar ou que eu sair, o magistrado pode ter uma impressão positiva ou negativa de mim. Isso pode, sem dúvida, impactar no deslinde daquela ação. E aí não tem software, não tem máquina que consiga resolver essa questão. Contas envolvendo demandas trabalhistas, isso já foi substituído. Teses tributárias repetitivas, também. Claro que o sistema vai fazer isso. Mas na hora da argumentação em si e do detalhamento, não tem jeito. Até os próximos 50 anos, lá, quando você ter a questão da evolução quântica, às vezes a gente vai ter esse destaque. Agora, tudo que for repetitivo e lógico, vai ser substituído, isso é natural. Que é mais barato, mais eficiente, etc. Perdão. Estou saindo aqui de uma faringite. Mais 2 dias estou zerado. Ainda faz crossfit no dia anterior, aí e vai embora, limpa tudo mesmo. Né? Mas, voltando aqui ao nosso tema e aproveitando os últimos 5 minutos para que eu dê um espaço também para vocês interagirem. Nós temos aqui algumas curiosidades. Eu vou trazer aqui para vocês. Vocês lembram daquela... E dentro daquela percepção, vocês lembram aquela imagenzinha que aparece o sujeito falando com o Zuckerberg? Ele fala, meu pai disse que você está nos espionando. E o Zuckerberg fala, ele não é teu pai? Então, isso ilustra bem aquela questão da percepção, né, de como a gente acha que é algo mais superficial, mas por trás disso, nós temos muitos outros detalhes, muitas outras nuances que, sem dúvida nenhuma, tem um impacto no futuro do direito, no direito do futuro. Eu falei de metaverso, tem que registrar aqui que a OAB aqui de São Paulo, na seção do Tatuapé, no bairro de São Paulo, já tem um ambiente à disposição, vocês podem visitar, inclusive, até fazer reuniões, né, lá no metaverso. A Justiça já fez audiências de conciliação, também no metaverso, isso tem ficado bem, cada vez mais... Então, tem chamado a atenção, porque o judiciário brasileiro, claro que o que a gente vê na prática são as decisões polêmicas, mas a grande maioria, aqui trazendo para vocês da minha atividade pessoal, a grande maioria das decisões são positivas. E se comparar as decisões brasileiras com decisões de outros tribunais de outros países, nós temos uma vantagem muito efetiva. Um outro ponto que eu não poderia também esquecer é o exemplo do carro, que todo mundo sempre discute, porque envolve ética, envolve a responsabilidade civil, dependendo da circunstância, também a responsabilidade penal. Vocês lembram aquele exemplo do carro? Então, um carro autônomo. Né? O carro autônomo ele vai bater.
ele vai bater e o que vai acontecer? O programador, ele previu que poderia acontecer aquele acidente? Não. Mas ele poderia prever? Se a resposta for positiva e não previu, ele é responsável por isso. Se a resposta foi que ele previu, então vamos avançar, vamos para a segunda fase. Então, ele previu que poderia acontecer o acidente e o que ele decidiu? Olha, não tem como brecar, não tem como evitar, vai bater. E aí, a única possibilidade, né, de opção existente ali é ir para a esquerda ou para a direita. Só que para a esquerda tem um caminhão de combustível. Para a direita tem um ônibus escolar, ou uma van escolar, etc. Ele escolheu qual dos lados? Então, pela lógica, num primeiro momento, ele vai para a esquerda, porque não tem ninguém. Ah, mas, Renato, se o carro bater no caminhão de combustível, vai explodir, a explosão pode matar todo mundo. Contrapartida, se eu for para a direita, eu vou bater logo na van, mas pode ser que também não machuque muita gente e não vai explodir nada. Como fica essa questão? E a gente começa a trazer as regras de responsabilidade objetiva e como isso está dentro, né, do elemento obrigacional, então voluntário, fica mais fácil da gente trazer também a discussão do dolo. E aí vão ter reflexos penais importantes. Estava esquecendo aqui, mas temos também a questão do visual law. Nada mais é do que a facilitação dos nossos requerimentos, né, das nossas petições, facilitando a compreensão do magistrado, do julgador. Então, a gente tem hoje recursos tecnológicos para que a gente consiga, a partir desses recursos, trazer mais interatividade, trazer mais imagens, trazer mais facilidade para que o profissional consiga interpretar, né, ou ler as nossas petições, os nossos requerimentos. A gente tem eu gosto muito de frisar isso, né? A gente tem aquela proposta de que hoje, mais do que nunca, a gente tem que escrever menos e deixar mais prático tudo que a gente puder fazer no judiciário. Cada vez a gente tem menos tempo. Eu sou filho de magistrado e vivi isso desde o começo. Quanto mais objetivas forem os nossos pedidos, mais chance a gente tem de, pelo menos, ter aquele pedido estudado, lido com mais intensidade, né? Então, o Visual Law está ajudando bastante com relação a isso. Já vi também, claro, olha, eu vou colocar Visual Law nas minhas petições, aí o sujeito escreve 40 páginas e põe com os recursos, dão 80 páginas, usando as ilustrações, etc., e acaba sendo um tiro no pé. Uma tentativazinha para a gente encerrar, de adivinhar o que pode acontecer, já que no início eu falei daquele gap da dificuldade do acompanhamento tecnológico, quem que poderia, já que existe esse gap, quem poderia trazer, no menor tempo possível, essas nuances da tecnologia para que nós pudéssemos ter uma legislação mais efetiva e prática? Aqueles que estão criando a tecnologia podem fazer isso. Ah, Renato, mas é autorregulação? Pode-se começar com a autorregulação. É claro que a autorregulação não é neutra. A gente é uma tendência natural. Se eu vou me autorregular, eu vou, pela lógica, muitas vezes até sem querer, trazer uma regulação que proteja os meus interesses, o que não deixa, é normal isso, né? Mas o ideal qual seria? Fazer uma autorregulação, obrigado, Sérgio, uma autorregulação um pouco mais neutra. Mas isso, voluntariamente, isso de acontecer. Então, por que não colocar um terceiro neutro, uma entidade privada, que supervisione essa autorregulação? É um conceito chamado autorregulação regulada, do professor Ricardo Campos, lá da Universidade de Goethe, em Frankfurt. Empurrado dizer, inclusive, que é meu sócio, um grande estudioso dessa área, e a gente consegue diminuir esse gap. Ah, mas, Renato, mesmo assim, será que o Estado, o órgão oficial, não teria que vir em algum momento e participar disso? Sem dúvida. Mas eu já tenho meio caminho andado. A partir dessa supervisão e do desenvolvimento de procedimentos, de boas práticas, de projetos de lei, ou até de estruturas regulamentares próprias do direito administrativo, eu submeto com mais maturidade a autoridade regulamentar para que ela possa homologar isso. Tem previsão, inclusive, específica na própria LGPD. Acho que
é um caminho que vai acontecer. Na Europa está funcionando bem no cloud. Isso já há muitos anos. Eu acho que a gente vai absorver isso também, sem dúvida nenhuma. E encerro aqui contando um caso para todos, mas sem antes trazer aqui também, para quem quiser se interessar sobre esses casos, eu tenho algumas sugestões de livros, podem escrever para mim, enfim, que eu mando toda a literatura e até jurisprudência, além das minhas próprias redes sociais. Mas eu costumo dizer o seguinte, é muito difícil você tentar prever hoje o que vai acontecer. Eu fiz aqui um exercício tentando fazer aqui o melhor possível, mas as coisas estão mudando muito rápido. Então, você tem aqui, eu trouxe vários, né, temas modernos, mas pode ser que daqui um ano, olha, Renato, o metaverso lá que você falou que achou que ia pegar, morreu de novo. O blockchain explodiu de uma vez. Então, a gente tem que sempre estar revisitando esses temas. O que eu posso dizer para vocês é que são nichos do direito muito específicos e profundos, e, novamente, existe muita demanda pela contratação, mas com o estudo permanente. Vou contar um caso para vocês, para a gente ver como é difícil prever e regular tudo isso e a percepção da sociedade. Faço parte de uma associação chamada IAPP, International Association of Privacy Professionals. Entrei em 2009 e o presidente do IAPP é um americano chamado Trevor Hughes, que fez até intercâmbio no Brasil, lá em Três Corações, e gosta muito do café até de Três Corações, a gente se dá muito bem. E hoje é a maior entidade. Então, somos 80 mil pessoas lá. E todo ano tem o principal evento lá em Washington, chamado Global Private Summit. Em 2019, o último evento antes da pandemia, ele convidou para fechar o evento, e lá eram 6 mil pessoas presentes, a Dani Shapiro. E quando eu tive com o Trevor, eu falei, Trevor, convidou uma escritora de romances infantis para falar de proteção de dados. Renato, a apresentação dela é fantástica, não perca. Não vou contar para não estragar, mas você tem que ir. Tá bom. Ela chega assim, bom dia, meu nome é Dani Shapiro, tenho 54 anos, sou escritora de romances infantis. Estou trabalhando um dia, meu marido chega e fala, Dani, baixa esse aplicativo, paga lá os $80 e faz o exame de DNA. 80 hoje está um pouco mais barato, até no Brasil hoje por metade desse preço. DNA você mostra toda a sua evolução genealógica. Então, suas descendências, né? No meu caso, tem europeia, tem um pouco de tudo, né? Um pouco mais europeia, tem Portugal, enfim. É curioso. Tem até possíveis doenças genéticas que você possa ter. Mas a Dani foi lá e baixou. Demora uma semana para ficar pronto. Para ficar pronto, a gente recebe um e-mail. E quando ele falou isso, e falou, olha, baixa a aplicação chamada 23andMe, me chamou a atenção porque eu tinha usado isso. Eu fiz esse exame comigo, com a minha família. Eu falei, nossa, o que será que ela vai falar do 23andMe? Baixou, chegou o e-mail. Quando chega o resultado, ele te dá a opção de você habilitar, fazer uma espécie de rede social, olha só que interessante, com pessoas que também fizeram o teste, que dividem fragmentos do DNA iguais ao seu DNA, aos nossos DNAs, que eu nem sabia que existia isso. No meu caso, hoje, entre mim, acho que é a maior plataforma que tem, mas no meu caso, hoje, eu tenho aproximadamente 12 mil pessoas, porque eu habilitei isso, até para testar também, que tem um pouquinho do meu DNA, e eu tenho o DNA delas. Claro que no caso dos meus filhos, tem lá 50%, 49,5%, etc. Mostra que realmente são meus filhos. Primo, vai aumentando, vai por ordem decrescente. Quando ela habilitou isso, ela ficou surpresa. Porque ela começa a apresentação dizendo, sou Dani Shapiro, sou judia. E apareceu só 50% de descendência judaica. E ela falou, foram 5 minutos em que minha vida virou de cabeça para baixo. Depois, quando ela habilitou, apareceu com 50% do DNA dela, um jovem. E ela não tinha irmãos até aquele momento. Ela acha muito estranho, pega o nome do jovem e coloca no Google. Bota o nome do jovem e aparece a primeira referência, um vídeo do YouTube de um médico fazendo uma palestra da área médica, acho que é da área de genética. E aí ela avança mais um pouquinho e descobre que aquele vídeo que ela viu um pedacinho agora é do pai do jovem, que tem 50% da DNA dela. Aí para tudo.
Ela fala, peraí, mas e o meu pai? O pai dela já tinha morrido. Ela liga para a mãe. Mãe, você conhece esse cara e dá o nome do médico? Mãe, não. Ela acha estranho, falou, mãe, eu tô indo aí para sua casa. Aí demora mais um pouquinho, ela chega, até ela brinca, falou, chega em casa lá. Falei, mas você tem aqui um esquisinho pra gente tomar antes, porque o assunto é importante. Aí a mãe brinca e tal, aí ela fala, mãe, esse aqui você conhece? Não conheço. Mãe, não tem problema, estou com 54 anos, papai já morreu e tal. Fala, não conheço. O que que houve? Ela mostra, explica tudo o que aconteceu. A mãe fica chocada. E a mãe fala assim para ela, bom, é triste isso, mas eu tenho uma notícia boa. Nós vamos ganhar muito dinheiro com essa circunstância. A Dani fala, mas por quê? Porque a revelação dessa informação, ela é vedada por um contrato, porque lá, 56 anos atrás, quando descobrimos que o seu pai era estéril, nós fomos a um banco de espermas. E foram 4 amostras e a condição era não saber a origem dessas amostras, para não causar esse impacto que a gente está vivenciando hoje. Isso. Então, aquele que contou vai ter que pagar essa pena que está estipulada ali em alguns milhões de dólares. Tipo, vamos ficar ricas. Dani, quem que te contou isso? A Dani vem falando, foi o 23andMe. Na verdade, não foi, né? É só a aplicação. Ninguém contou para ela. A informação veio por uma imprevisibilidade da possibilidade de fazer o exame de DNA daquela forma. Também, muitas vezes, de um gap, um problema, uma falta de transparência dos termos de uso. Talvez a gente não faça por isso. Mas é algo que, para o direito, era muito difícil de você prever. Dados pessoais, dados familiares, uma mudança de vida, 54 anos achando que era uma coisa e a outra, além de uma reestruturação da própria família e uma aplicação ao custo de 80 dólares. Que não tem a sua responsabilidade, não sei, claro, por eventual falta de transparência dos termos de uso. Então, é por isso que é difícil a gente conseguir proteger e dar condições para que os nossos clientes, a sociedade, consiga absorver exatamente o que fazer do ponto de vista jurídico versus a evolução tecnológica. E aí eu cito, vou abrir agora para perguntas, a oração da serenidade, que é muito oportuna e encaixa direitinho. Deus nos dê coragem para mudar, para melhorar aquilo que for possível, serenidade para aceitar aquilo que não for possível, e muitas vezes quando a gente fala de tecnologia, a parte da compreensão ela é difícil, e a parte do time, do tempo também, e acima de tudo, sabedoria para a gente fazer esse equilíbrio. Daniel, essas são as minhas considerações, e fico aqui a disposição. Ah, se a Dani ficou rica, não sei, eu preciso... Como teve a pandemia, a gente ficou sem os eventos presenciais, vamos ter de novo agora, no ano que vem. Aí eu vou descobrir, eu posto nas minhas redes sociais, porque eu vou perguntar para o Trevor. Mas talvez dê para dar um Google e a gente pesquisa. Mas bom questionamento aí, boa pergunta. Muito obrigado, Daniel. Obrigado a todos aqui pela participação. Estou dando uma olhadinha se tem alguma coisa aqui no chat, que eu já aproveito aqui e já respondo também. Agradecer o Sérgio, a Dani que fez a pergunta. O Sérgio tem um questionamento aqui, ó. Em termos de ensino do direito, como podemos avançar ainda no Brasil em termos de efetividade na transmissão do conteúdo e na absorção por os nossos alunos de graduação e mestrado? Tem conhecimento de alguma iniciativa interessante por parte da Universidade do Brasil, conciliando tecnologia e ensino? Em termos de ensino, direito, curso de tecnologias, como podemos avançar? Foi duplicado ali. Então, Sérgio, há uma resistência importante ainda no currículo dos cursos de direito. Nós teríamos que ter o currículo bem mais tecnológico, trazendo boa parte do que eu citei aqui. É o meu pensamento. Inclusive, há 2 anos atrás, eu fui convidado para fazer a estruturação curricular de um curso de direito que começou o ano passado, acho que online, assim que a gente saiu da pandemia, de uma grande universidade, que eu leciono aqui, mas fizemos até éramos um grupo de 7 professores, ficou um currículo bem interessante, bem avançado, mas talvez avançado demais para o mercado, então se optou por fazer uma estrutura mais clássica. Eu tenho, não sei se eu citei aqui, mas eu tenho uma filha de 21 anos, que está no 3º ano de Direito, e às vezes eu acompanhei durante a pandemia muitas aulas, até interessante, porque dei uma reciclada, eram aulas fantásticas. Ela estuda na FAP, a FAP tem
algumas matérias optativas de direito digital, do que eu vejo no mercado, é o que tem de mais tecnológico, mas poderia ser mais ainda, todas elas. Para mim, toda universidade teria que ter uns 3 anos de direito digital e suas vertentes, proteção de dados, etc., perícia, prova, enfim, tudo isso ao mesmo tempo. E eu nem falei do marco legal de startups, da inovação, etc., disso tudo. Mas, na minha visão, talvez seja contaminada, porque eu vivo isso, né? Mas acho que seria mais interessante se a gente tivesse mais matérias de tecnologia. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Stephanie, me escreve, pode mandar no Instagram que eu te respondo com indicações de livros. O Rafael, regularização das criptos nos estados, a desvalorização será influenciada, tendo em vista que a descentralização dela que é no portfólio. Então, a regulação, talvez ela restringe um pouco esse volume que a gente tem, porque uma parte das criptos envolve, sem dúvida, atividades ilícitas. Quando a gente restringe, isso diminui um pouquinho. Mas a principal parte da regulamentação tem que ser nas exchanges, né, nas corretoras, que hoje não tem regulação, em que a gente faz a troca da moeda digital, das cripto, com a moeda econômica, dólar, real, etc. E aí, quando uma corretora sofre um ataque e somem as wallets, né, as carteiras que estão lá, apesar de existir a responsabilidade civil, às vezes, dependendo do volume, não tem patrimônio, há uma quebra e o consumidor fica sem ter a reparação. Então, precisa reforçar isso como se fosse semelhante à parte protetiva das instituições financeiras. Aí nós temos que ter, sim, regulação. O projeto que a gente tem é um começo. Um começo tímido, mas é um começo. Daniel, acho que era isso. Fiz aqui, naveguei no chat. E eram essas as perguntas. Doutor Renato, nós não tivemos tempo de saudá-lo ainda com a salva de palmas, no momento aqui. Obrigado, uma honra. Muito obrigado, a honra foi nossa, o prazer foi nosso, pela brilhante, de fato, aula magna que o senhor nos proporcionou aqui. E a mensagem fica exatamente essa que o senhor bem pontuou, né? Um long life learning. Então, a gente tem que estar sempre aprendendo e sempre estudando e verticalizando os nossos conhecimentos. Muito obrigado, essa é a mensagem principal, eu acho que o senhor deixou aqui para todos os nossos alunos. Muito obrigado. Disponha, sempre um prazer e desejo a todos aí uma boa semana, fiquem bem, fiquem com Deus. Um abraço. Para o senhor também, muito obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigado. Obrigado a todos. Muito obrigado a todos pela presença. Aqui tem um QR Code, ele está aqui. Você pode só pegar o QR Code do negócio de direito futurístico. A gente vai passar uma lista de presença, né? Então, aqui, ó, o QR Code está aqui. É só acionar o QR Code para validar a sua inscrição.